Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, ela foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Sabe o que eu vejo aqui? Eu começo a analisar a história dessa mulher. Eu vejo algo muito interessante, que se nós aplicar em nossa vida, nós vamos ser pessoas melhores. Porque muitas vezes as pessoas, nós, quando eu falo nós, eu me incluo no meio, nós temos o mal de querer acusar as pessoas por causa de algum erro que ela cometeu. Sabe, quando eu começo a observar a vida dessa mulher e essa cena, esse caso que está acontecendo aqui, eu começo a ver algumas coisas que realmente são interessantes. Que nós, quando eu olho para a minha vida e para a vida das pessoas à minha volta, eu vejo isso sendo aplicado meio que diariamente. Essa mulher, a Bíblia fala que Jesus subiu para o Monte das Oliveiras, passou a noite toda orando e desceu pela manhã e foi para o templo ensinar. E havia muitas pessoas ao redor dele, ouvindo dele, aprendendo com ele. Essa mulher passou a noite adulterando. Tá? Ela foi pega em adultério, surpreendida em adultério. A Bíblia fala que ela foi surpreendida em adultério. E esses homens, os mestres da lei e os fariseus, pegaram essa mulher no momento em que a surpreenderam e levaram até Jesus, para saber o que ele tinha a dizer sobre o que ela estava fazendo, o pecado que ela estava cometendo, sobre o que eles pegaram, surpreenderam ela fazendo. Ele queria ouvir o que Jesus tinha a dizer aqui dali. Então, mas eu começo quando eu paro para imaginar a cena, essa mulher, sabe, no início da noite dessa mulher, quando eu paro para pensar assim, isso não é bíblico, não está na Bíblia. Eu estou tentando imaginar essa história para me saber o que aconteceu, para me poder tirar conclusões, tá? Então eu começo a olhar para o início da noite dessa mulher. Jesus subiu para o monte para orar e ela ficou em uma certa casa. O homem quando ele tem uma mente mal, tá? Quando ele tem uma mente para planejar o mal, ele bola qualquer estratégia para conseguir aquilo que quer. O homem que tem a mente mal, ele faz isso. Então, vamos ver aqui. Essa mulher, talvez ela não queria praticar isso. Talvez ela até se recusou por algumas vezes. Mas o homem, quando ele quer algo, ele insiste, tá? Ele vai além. Você talvez, se você é uma mulher que está vendo esse vídeo, você talvez já deve ter recebido algumas cantadas de alguns homens. E mesmo você dizendo não, ele insiste. E você dizendo não, ele insiste. Isso às vezes se torna chato, tá? Mas muitas vezes ele insiste tanto que ele consegue. Vamos imaginar que esse homem fez isso com essa mulher. Ela talvez se recusou por algumas vezes. Talvez ele era um cara até bonito, tá? Ela também era bonita, senão não teria chamado a atenção dele. E ele insistiu, ela caiu no papo dele, mesmo ela sabendo que era pecado, que era o pecado de apedrejamento. Eu acredito que ela sabia. E ela caiu no papo dele e foi para a cama com ele. E essa noite foi tão boa que chegou pela manhã e eles estavam juntos. Que pela manhã eles foram surpreendidos pelos mestres da lei, os fariseus, em pecado de adultério. Eles pegaram essa mulher, levaram pela cidade, jogaram aos pés de Jesus no templo, tá?
A Bíblia fala que ele tinha descido e ido para o templo. Jogaram aos pés de Jesus e falaram assim: ó Senhor, essa mulher foi pegada em adultério. A Bíblia fala que eles chegaram com ela e colocaram ela em pé no meio de todos. Ali tinha muita gente, eles colocaram ela em pé no meio de todos e falaram: essa mulher foi pegada em adultério. A lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada, que ela tem que ser apedrejada até a morte. E sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui os mestres alheios, sabichão, os que se achavam certo demais, acusando uma pessoa, condenando uma pessoa por algo de errado que ela tinha feito. Sabe, porque às vezes nós se achamos bom demais e quando nós descobrimos um erro de alguém, uma falha de alguém, nós caímos em cima dessa pessoa, condenando essa pessoa por algo de errado que ela fez. Mesmo nós estando todo errado, usando uma máscara, vivendo uma vida de engano, sabe, para fazer as pessoas acreditar que nós somos uma pessoa que nós não somos, nós não vivemos a verdade de que nós somos, nós andamos escondendo pecadinho, escondendo falha, para as pessoas não perceberem e achar que nós somos pessoas boas, tá bom? E eu imagino esses mestres da lei assim, eles tinham pecado, eles estavam errados, eles tinham falhas e estavam condenando essa pessoa a apedrejamento, queria tirar a vida dessa mulher por causa de uma falha dela. E aí tem muita gente assim hoje, sabe? Que talvez você cometeu um erro, uma falhinha, a pessoa chegou matando em cima de você, te condenando que tu é isso, que tu era aquilo, e que não sei o que, sabe? As pessoas fazem isso. Elas condenam você mesmo, a vida dela estando miserável, sabe? Desgraçada mesmo, ela te condena. Ela encapa o erro dela aqui para ninguém ver e cai matando em cima do teu. Então, esses homens estavam fazendo isso. Até porque quando ele fala assim, ó, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, nós temos que matar ela. Ela foi pegada em adultério. E Jesus começa a escrever no chão. Se inclina e começa a escrever no chão. E essa mulher, eu comecei a imaginar o desespero dessa mulher, pensando, eu vou morrer. Porque eu sabia que isso ia me levar à morte, que isso que eu estava fazendo ia me levar à condenação. Mas por que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu devia não ter feito, sabe? Às vezes você já se deparou com esse momento de saber que aquilo que você está fazendo é errado, mas você fez. Aí quando você acaba de fazer, você fica, por que eu fiz? Meu Deus, eu não devia ter feito, sabe? Eu já me deparei com essa situação. Eu creio que muita gente já se deparou com isso. E essa mulher cai em desespero. Esses homens querendo apedrejar ela e Jesus calado, escrevendo no chão, que dali foi o momento mais difícil da vida dela, enquanto Jesus se calava, sabe? E aqueles homens acusando, a Bíblia diz que eles continuavam acusando, eles usaram a lei para poder condenar aquela mulher. E aí Jesus se levanta, ele fala assim, se algum de vocês aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí se abaixa de novo, aí a mulher entra em desespero, meu irmão. Você já parou para pensar? Ela fala assim, eles são mestres da lei, eles me pegaram em adultério, estão usando a lei para me condenar. Muitas vezes as pessoas usam a palavra de Deus para encobrir o seu erro, para encobrir o seu pecado, porque elas pegam um versículo bíblico, sabe, para encobrir uma falha sua. E era isso que esse cara estava fazendo, ele estava usando a lei para condenar aquela mulher. Quantas pessoas você já falou assim, isso é errado, e ela vai lá e pega um versículo bíblico e fala assim, mas a Bíblia diz isso, isso e isso, sabe? Para poder continuar no erro, para poder, sabe? Então são esses desespero, cara, eles estão usando a lei para me condenar, eles vão me condenar, sabe? Na visão dela, talvez ela tinha uma visão de que aqueles homens tinham uma vida correta, porque eles estavam usando a lei, eles estavam uns homens bem vestidos, mestres da lei, os fariseus. Só que Jesus conhecia o coração daqueles homens. E aí Jesus, naquilo que ele se agacha, sabe, ele levanta, que ele fala assim, atira a primeira pedra, ela se desesperou. Aquele que não está em pecado, atira a primeira pedra, e ela se desesperou, pronto, acabou para mim. E aí Jesus se agacha de novo, e ela olha assim, meu Deus, ele se agachou de novo, ele é o único que pode me tirar dessa situação. Ele manda tirar a pedra e se agacha de novo, acabou. Só que aí ela olha para o lado e sai um, sai outro, e não fica ninguém, só fica ela e Jesus. E aí ela levanta, e aí Jesus levanta-se e pergunta, cadê eles? Não te acusaram? Não te condenaram? E ela fala assim, não, Senhor, só... E Jesus falou assim, então eu também não te condeno, tá? Porque Jesus falou assim, aquele que não está em pecado, que atire a primeira pedra. O único que não estava em pecado ali era Jesus. A Bíblia fala que Jesus pecou em momento algum, e todos aqueles homens eram pecadores.
pecadores que estavam querendo condenar alguém por causa de um pecado. Tá entendendo? Eles eram pecadores que estavam querendo condenar aquela mulher por causa de um pecado que ela havia cometido. É aquilo que eu estou falando, as pessoas usam máscara, botam o seu pecado ali encapado debaixo do tapete, o seu lixo debaixo do tapete, mas condenam o seu lixo. Condenam você pelo seu lixo, tá me entendendo? As pessoas têm esse mal. Então, meus queridos, as pessoas pensam assim: Jesus, ele só quer mudar a minha vida, ele só quer tirar tudo que eu gosto. Não, meu querido. Talvez, como eu falei, você já deve ter se sentido, sabe, um derrotado, sabe, porque é algo que você fez e até hoje alguém te condena por isso. Você cometeu algum erro e as pessoas vivem te condenando, vivem te acusando por causa desse erro. Talvez foi ontem, talvez faz uma semana, um mês, um ano, sei lá quanto tempo você está sofrendo por isso. Mas as pessoas são como esses mestres da lei, esses fariseus, que eles condenam o seu pecado mesmo eles estando em pecado. Eles se acham no direito de julgar você por causa do seu erro, mesmo eles estando errado. Tá entendendo? Só que Jesus, cara, Jesus falou assim: se você não está em pecado, tira a primeira pedra. E aqueles acusadores todos foram saindo. Jesus, naquele momento, ele meio que dizia assim para aquela mulher, quando ele falou assim: olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno, vá e não faça mais. Eu quero que você entenda que não importa o que você fez no seu passado, não importa o que você fez ontem, uma semana atrás, um mês atrás, 5 anos atrás, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, tá? A Bíblia fala que Deus pega todo o seu passado e joga no mar do esquecimento, ou seja, ele esquece o seu passado, ele esquece o seu pecado, aí ele fala para você: agora vai e não faça mais. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez semana passada, mês passado, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, tá? Porque Jesus, ele se cala por algum momento, sabe? Ele lança uma palavra em você, foi o que ele fez, ele lançou a palavra aos mestres da lei e se calou, e aquela palavra, quando eles ouviram que dali começou a trabalhar nele, eles começaram a reconhecer que eram pecadores também, que não tinham direito de acusar aquela mulher, de apedrejá-la. O único que tinha direito de tirar a vida dela ali era Jesus, mas Jesus, ele não veio para condenar você, ele não veio para tirar a sua vida, ele veio para te dar vida e vida e abundância, é isso que a Bíblia fala. Ele veio para te perdoar, foi por isso que ele morreu, foi para perdoar você. Quem condena você, quem te julga é as pessoas. Jesus não, ele perdoa. É isso, foi isso que ele veio fazer aqui. Foi para isso que ele veio. Então às vezes nós pensamos assim: Jesus só aplica a lei, Jesus só muda. Não, mas Jesus também é amor, Jesus é perdão. Sabe quando Jesus se levantou, que olhou nos olhos daquela mulher, que falou assim: eu também não te condeno. Sabe, o momento que aquele pessoal estava saindo dali, que aquela mulher, assim, quando Jesus falou assim: que não tiver pecado, tira a primeira pedra, ela pronto, morri, acabou para mim. E aí foi saindo de um por um, e na medida que aquelas pessoas foram saindo, aquela visão que ela tinha de que ela ia morrer naquele momento foi saindo, ela começou a ver em si uma esperança de continuar vivendo. Quando Jesus se levanta e olha no olho daquela mulher, que fala assim: eu não te condeno, vá, só não faça de novo, que aquela mulher vê nos olhos de Jesus o perdão, a misericórdia, a graça, e que ele está gerando na vida, no coração dela uma vontade de viver de novo. Aquela mulher sai dali numa felicidade grande. Você precisa olhar para Jesus e falar assim: Senhor, estão me julgando, estão me condenando por algo que eu fiz, Senhor, o que você vai fazer na minha causa? Você é o advogado fiel, o que você tem para mim? Jesus fala assim: eu te perdoo, tá? Só vai, não faça de novo, tá? Se sinta perdoada, porque eu não te condeno. Só vai, não faça de novo.